Você sabia que no Antigo Testamento o povo de Deus tinha que seguir mais de 613 mandamentos? Mas será que hoje ainda precisamos seguir essas regras? Muitos pastores e pregadores ensinam algumas dessas leis, como o dízimo e restrições do que se deve comer e o que não deve comer. Mas será que isso realmente é necessário? O próprio Jesus veio para nos mostrar algo diferente. Ele estabeleceu apenas 2 mandamentos principais, e se você segui-los, pode ter certeza que estará no caminho certo para o reino de Deus. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca, e um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a alma e com toda a sua mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. Imagina só a relação entre você e o seu pai da terra. Os dois têm uma ótima conexão familiar juntos. O pai ajuda o filho a se tornar alguém melhor, protege ele, cuida dele e procura dar o que conseguir de melhor. E aí eu te faço uma pergunta: você ama o seu pai? Eu sei que talvez você que esteja assistindo a esse vídeo não tenha uma boa relação com o seu próprio pai, mas se você tivesse um pai como esse que descrevi, você o amaria ou não? Eu acredito que a resposta da maioria de vocês seria um sim, né? Mas muitas pessoas dizem um eu te amo da boca para fora, sem realmente expressar esse amor, sem nem ligar para o impacto dessa frase. Mas o filho que ama o pai, ele vai estar com ele e vai ajudar sempre que puder. Quando o pai estiver mais velho, necessitando de ajuda, assim como o pai demonstrou amor pelo seu filho, cuidando e ajudando quando os dois eram mais novos. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Estou querendo dizer que se uma pessoa realmente ama alguém, ela faz de tudo para continuar ao lado dessa pessoa. Não importa quem vá contra ela, não importa o que aconteça. E o amor não se demonstra só em palavras, mas também em atitudes de obediência e fidelidade. Do mesmo jeito, você também deve amar o Senhor. Mas tem um porém: você deve amá-lo acima de tudo. Você não pode amar sua mãe, amar seu pai, amar sua mulher, amar seus bens materiais acima dele. Se você ama seu pai, sua mãe e sua mulher, imagina o quanto devemos amar o Criador dessas coisas, de todas essas coisas. Aquele que nos deu a própria vida. A Bíblia diz que quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Mas por que devo amar mais a Deus do que a minha mãe? Não foi ela que me criou? Primeiramente, Deus criou a sua mãe, o seu pai e você justamente para vocês terem um propósito familiar juntos. E segundamente, se você tivesse que escolher entre o Criador e a criação, quem seria mais importante? O vaso ou o oleiro? E como uma pessoa demonstra amor por Deus, você pergunta? Obedecendo e fazendo o que agrada a Ele. Assim como você procura obedecer seus pais e agradar os dois, devemos fazer o que agrada a Deus. E para saber qual é a vontade de Deus nas nossas vidas, precisamos nos aprofundar na sua palavra. No Novo Testamento, mostra o que agrada a Jesus e os mandamentos estabelecidos por Ele. Então, foque nisso. Você procura Deus em tantos lugares. Por que não tenta na Bíblia? E o segundo mandamento mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Eu te deixei confuso agora, não é? Pois é, irmão, esses 2 mandamentos se baseiam na lei inteira. Porém, Cristo se ofereceu como sacrifício vivo e obedeceu todos os 613 mandamentos.
E como ele não transgrediu nenhum mandamento e viveu uma vida sem cometer pecados, então, sendo assim, ele cumpriu a lei de Moisés. Então, agora, ele, sendo a lei, estabeleceu esses dois mandamentos principais: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você ama a você mesmo. E qual o sentido de amar o próximo se ele só faz mal a mim? E além disso, ele nem é uma pessoa próxima a mim, como meu pai ou minha mãe. Sim, mas o amor não engloba apenas nossos parentes, mas as outras pessoas também. Amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do seu Pai que está no céu. Se vocês amam somente aqueles que o amam, por que esperam que Deus lhe dê uma recompensa? Até os cobradores de impostos amam aqueles que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. O amor não significa amar apenas aqueles que te amam, mas amar também os que te odeiam. Você não merecia ser perdoado, mas Deus te amou tanto que enviou seu filho na cruz para salvá-lo. Deus sabia que muitos não iriam amá-lo de volta, mas mesmo assim ele nos amou, e isso é o amor. Ele não espera nada em troca. Se Jesus se sacrificasse esperando um sacrifício de nós, isso iria se parecer mais como um negócio, mas não como amor. E Jesus declarou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então, se for necessário, ajude e apoie até os seus inimigos, pois isso reflete o caráter de Cristo. E para terminar, como esses dois mandamentos resumem toda a lei, para simplificar, vamos falar dos 10 mandamentos. Primeiro e segundo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. Quem ama a Deus acima de tudo procura obedecer a Ele e não a falsos deuses. Terceiro mandamento: não falar o nome de Deus em vão. Quem ama a Deus não vai falar o nome dele em vão. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Quem ama a Deus acima de tudo, certeza que também vai amar os seus pais, visto que há um mandamento do próprio Deus, e que seus pais foram estabelecidos por ele, para você amar a eles e eles te amarem. Sexto mandamento ao 10º: não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar o próximo. Quem ama o próximo nunca vai fazer isso com ele. Você faria uma coisa dessas para alguém que você ama? Entendeu? A lei não foi abolida. Cristo nos libertou da necessidade de seguir a lei de Moisés para sermos salvos. Mas princípios como a generosidade continuam sendo incentivados no Novo Testamento. O que era para nós fazermos, Cristo já fez por nós. No fim das contas, Jesus nos mostrou que a salvação não está em rituais e nem em regras, mas no amor verdadeiro a Deus e ao próximo. Se vivermos esses dois mandamentos, toda a nossa vida refletirá a vontade de Deus. Então a pergunta é: você já está praticando isso hoje? Então esse foi o vídeo de hoje, irmãos. Que Deus abençoe vocês e a sua busca de melhoria pessoal em Cristo. Tamo junto!